Pronto, pessoal. Esse será nosso último vídeo sobre função primeiro grau. Nesse vídeo, a gente vai resolver algumas questões relacionadas à aplicação de função do primeiro grau. A primeira está dizendo o seguinte, ó. Clara, ela tem um terreno de comprimento de 40 metros. Então, aqui é 40 metros no comprimento. E Y representa a medida do perímetro e X a medida da largura desse terreno. Então, ela tem de largura X metros e Y é o perímetro. Aí, na letra A, ela está perguntando qual é a fórmula matemática que define a função que calcula o perímetro em função da largura desse terreno. Só que, primeiramente, precisa definir o que é perímetro. Perímetro, em alguns autores, vão definir como sendo a medida do contorno da figura plana. Por que medida do contorno? O círculo tem perímetro e o perímetro do círculo é 2πr. Mas círculo não tem lado. Aí então alguns definem ainda. É a soma das medidas da poligonal, a soma das medidas da figura plana. Então eu posso somar as medidas dela para poder dar um contorno. A soma das medidas do contorno, a soma das medidas do contorno da poligonal ou da figura plana. Então, já que é assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui meu retângulo, vou colocar as medidas aqui para poder enxergar. O comprimento é 40 metros, ela possui x metros de largura, então o perímetro que a questão chamou de y, então ela disse que y representa o perímetro, então é só montar a fórmula. O perímetro é a soma das medidas do contorno da figura, da poligonal. Então, é 40 metros somado a x. Não. Ó, 40 metros somado a x é só essa parte do contorno. Eu preciso somar as outras duas partes. As outras duas partes do contorno é 40 de novo, mais x. Então, eu tenho 40 mais x novamente. Em outras palavras, a medida do contorno dessa figura retangular, desse terreno, é de 80 mais 2x. Pronto. Tenho já a expressão que calcula o perímetro desse terreno retangular. Aí na letra B, que é o quê? A medida do perímetro do terreno se ele possui 20 metros de largura. Então está dizendo o quê? Se tiver 20 metros de largura, quanto mede o perímetro? Aí vamos lembrar, largura é a medida de x. Estão dizendo a você que x vale 20. E perímetro é o valor de y. Ele quer saber qual é o y quando eu associo x igual a 20. Aí, então, o que a gente vai fazer? Y é igual a 80 mais 2x é a fórmula que a gente montou na letra A. Vamos associar o que? Aonde tem x, coloca o número 20. Então, aqui vai ficar 2 vezes 20 mais o 80. Então, y vai ser 80. 2 de 20 é 40. E a gente vai concluir que y vai ser 120 metros. Então, o perímetro do terreno, quando x é 20 de largura, vai ser de 120. Já na letra C, ela está afirmando para você que o perímetro já vale 40. Quanto mede a largura dele? Perímetro, lembrando, é o valor de y. Então, dizendo a você que y é 140 metros. E a largura é o x. Ele quer saber qual é o valor de x quando y é 140. Aí basta lembrar, a fórmula é 80 mais 2x. Aonde tem y, eu vou colocar 140. 140 é igual a 80 mais 2x. O objetivo agora é achar x, então eu vou deixar x sozinho. Para cancelar 80, é subtrair 80 de um lado, subtrair 80 do outro. Ele cancela no segundo membro e aparece no primeiro membro positivo. Aparece negativo, no caso. 140 menos 80 vai dar exatamente 60. Conclusão para o valor de x. Como eu quero deixar x sozinho, basta dividir ambos os membros por 2. Então, a gente vai concluir que 60 dividido por 2 é 30 metros. Então, para ter um perímetro de 140 metros, você precisa ter o terreno com a largura de 30 metros. O próximo questão que tem, essa questão parece um pouco com a questão da construção dos valores de A e B que eu mostrei no outro vídeo.
que é que tem aqui, ó? Costuma cair questões do Enem muito relacionadas a essa ideia. O gráfico do volume do álcool está em função de sua massa a uma temperatura fixa de 0 graus Celsius, baseado nos dados do gráfico. Aí o que o gráfico está? Ele tem uma reta e 2 pontos marcados nessa reta. Esse ponto aqui na origem, este ponto aqui na posição 40, 50. Com isso aqui, eu vou montar a função que está associada ao gráfico. Só que se vocês observarem, este é um gráfico que representa uma reta. E uma reta faz parte da função do primeiro grau. E a função do primeiro grau, algebricamente, a gente define como sendo ax mais b. Y igual a x mais b. Y é o coeficiente de inclinação dessa reta, ou o coeficiente angular, e b é o coeficiente linear da reta. Então, b vai aparecer quando a gente pega o valor de b, vai ser o valor de y, quando você associa x igual a zero. Então, peraí, x igual a zero está aqui, ó. Então, o y é zero também. Então, eu já tenho aqui nesse gráfico que quando x é zero, o valor de b também é zero. Por que b é zero? Porque y é zero nesse local, do x igual a zero. E lembre, o valor de b é o ponto de interseção com o eixo y. Então, cortou o eixo y no ponto 0, 0. Então, o y dele pertence ao coeficiente. E o a, como é que a gente faz para achar o a? O a vocês podem fazer usando sistema de equações. Então, se eu vou fazer aqui um esboço rápido. Então, eu tenho o ponto 0, 0. E tenho outro ponto, que é o 40, 50. O que é que a gente tem? A gente tem a função f de x igual a x mais b. E a gente vai associar o valor de x e o valor de y para tentar montar um sistema de equação e obter o valor de a e b. Esse é o modo que pode ser utilizado, só que costuma dar muito trabalho. Por que dá trabalho? Porque observe, vou colocar no lugar do x o zero e o resultado dessa conta tem que ser o próprio zero. Então, eu vou colocar f de zero vai ser a vezes zero mais b igual ao valor y, que é zero. Aqui vai cancelar, então a gente vai concluir que b é igual a zero. Já tínhamos isso de cara, sem precisar calcular. Agora, o outro. Vou colocar no lugar do x o número 40. Então, vai ficar 40 Espera aí que deu... Então, dando continuidade aqui, eu vou colocar no lugar do x o 40. E o resultado tem que dar 50. Então, vai ficar a vezes 40 mais b igual a 50. Então, aqui vai ficar 40a mais, como o b eu já calculei, já sei que é zero, eu boto zero aqui. É igual a 50. Para deixar o a sozinho, basta dividir os dois lados por 40. E a gente vai concluir que a é 5 quartos. E é com isso a gente monta a nossa fórmula da função. A função, então, vai ficar eixo y, ele está chamando de volume, eixo x está chamando de massa. Então, eu posso dizer o seguinte, que nossa fórmula f de x vai ser ax mais b. Ou seja, eu posso dizer que no lugar de f de x eu vou colocar v de volume, m de massa igual a, o número a é 5 quartos de m, que é massa, mais zero, que não precisa aparecer. Essa é uma forma de achar o a e o b. Só que se eu tivesse um outro ponto que o valor de b não aparecesse como apareceu aqui, eu tirei umas duas expressões e resolver um sistema de equação do primeiro grau. Mas tem como eu me livrar do sistema de equação do primeiro grau usando aqui, ó, trigonometria básica. Isso aqui forma um triângulo retângulo e este ângulo aqui
que é o chamado tangente do ângulo alfa, que a gente vai calcular para determinar o valor de A. O valor de A é o valor da tangente. Só que o que é a tangente? É a variação do eixo Y dividido pela variação do eixo X. Então, vou pegar a variação do eixo Y e dividir pela variação do eixo X. Mas quanto é que mudou no eixo Y? Basta olhar, ó. O eixo Y está nesse ponto aqui e foi até este ponto aqui. Ele está no Y0 e vai até o Y50. O que isso significa dizer? Que isso aqui houve uma variação de 50 unidades. Então, o valor de A vai ser 50 dividido por o eixo X. Como é que eu vou saber quanto mede o eixo X? Simples. O eixo X saiu do 0 e foi até a unidade 40. Então, do 0 ao 40, isso aqui teve um aumento de 40. Então, eu vou pegar 50 dividido por 40, que vai dar 5 quartos. Aí eu já tenho o valor de A, eu só vou procurar o valor de B. Aí para achar o valor de B, eu posso usar qualquer um dos pontos do gráfico e fazer como a gente fez aqui para montar esse sistema, que eu acharia o valor de A do mesmo jeito, o valor de B também. Pronto. Então vamos lá. Esse na letra B, ela quer saber quanto é o volume, quanto é a massa em gramas, sabendo que o volume é de 30 centímetros cúbicos. Então a nossa fórmula que a gente montou, volume da massa é 5 quartos de massa mais zero, não precisa colocar mais zero. Então, eu vou colocar, então, o volume é 30. Então, eu diz aqui é 30 é igual a 5 quartos da massa. Aí, eu tenho que usar as operações de neutralização. Quem neutraliza a divisão é a multiplicação. Então, eu vou multiplicar ambos os lados por 4. Então, quando eu multiplicar por 4, isso aqui vai ficar 30 vezes 4, vai dar 120. E vai sobrar só 5m. Aí agora eu faço o que? Divido tudo por 5. Em ambos os membros eu divido por 5. Aí a gente vai concluir que a massa é 120 por 5, vai dar exatamente quanto? Vai dar 24. Desculpe, vai dar 24 gramas. É a massa desse problema. Essa questão pode ser resolvida usando o software. Como é que a gente faz para resolver o software? Marca um ponto no 00, marca o ponto 40, 50, com a ferramenta desenhando reta, desenha essa reta, pede para ele montar a fórmula. Então ele já monta a fórmula, aí depois a gente faz o quê? Pega e coloca esse 30 no lugar do Y e vai tentar descobrir qual é o valor de X que faz esse 30 aparecer. Como é que vocês vão fazer isso? Isso é um desafio. Quero ver como é que vocês fariam isso no software. Agora aqui um outro exemplo. Tem algumas questões dessas que vão ser resolvidas com o GeoGebra, como questões de Enem e Olimpíada de Matemática, refeita através do software. Vocês vão ter uma atividade com elas também, no mesmo estilo da outra. Ó, o gráfico representa a posição em quilômetros de um carro em função do tempo. Então, essa aqui é uma questão de aplicação de física. É uma questão de física aplicada à matemática. Qual é a função horária do movimento correspondente ao gráfico? Olha, se isso aqui é uma reta, a função do primeiro grau é y igual a x mais b. Só que y é a altura, então eu posso dizer que a fórmula é S, em função do a vezes o eixo x é o tempo. Então, se a variável aqui é t, então eu vou dizer que isso aqui é S de t mais b. Em física, vocês visualizaram que este A representa a inclinação da reta na matemática e em física ela vai ser a velocidade constante no movimento uniforme. Isso aqui está relacionado a movimento uniforme em física. E esse número B é a posição inicial do objeto quando ele sai, quando ele parte. Isso aqui é o conceito físico. Então, em física, essa fórmula seria S igual a SO mais VT, organizando a posição. V é o número A e o SO é o número B. Conhecido também como a fórmula do solvete. Então, vamos lá então para a matemática. Esse ponto aqui que intercepta o eixo Y,
eu já posso afirmar para vocês que x é 0 e o y é 10. Mas espera aí, a gente já viu isso antes. Quando x é igual a 0, o valor de y é igual ao valor do coeficiente b, que nesse caso é igual a 10. Então eu já tenho o valor de b aqui nessa fórmula. Agora, o que é que a gente vai fazer? Achar o valor de a. Como é que eu posso fazer para achar esse valor de a? Deixa eu dar um zoom aqui. Para achar o valor de a, basta a gente fazer o estudo do triângulo que isso aqui forma. Se isso aqui não estiver tocando na origem, basta você traçar uma reta que seja paralela ao eixo x. Isso aqui forma sempre um triângulo retângulo. Aí você basta olhar quanto isso aqui mudou no eixo y, que é o chamado ΔY. O ΔY é dessa posição, dessa altura, que é da altura 10, até a altura 90. Quanto é que variou? Aí você faz 90 menos 10. Isso aqui a gente vai concluir que é 80. Aí vamos para o eixo x. O eixo x é essa distância aqui que variou, que é o nosso ΔX. Quanto é que ele variou? Ele saiu do 0 e foi até o número 1. De 0 a 1, aí você faz a conta. 1 menos 0, que a posição final é 1, vai dar 1. Então, a gente vai e conclui que nosso A é a variação do Y pela variação do X. Em outras palavras, a variação do eixo Y é de 80, a variação do eixo X é de 1, isso aqui vai dar 80. Aí a gente já concluiu quem é a fórmula da nossa função S de t. Nossa função S de t seria igual a... O valor de A é 80, então vai ser 80t, mais o valor de B é 10. Essa é a nossa fórmula solicitada. Se a gente for para o campo da física para responder isso, a nossa velocidade, você ia calcular sendo lá o que em física? ΔS sobre ΔT. O que é o ΔS? É a variação da posição. Então, você ia fazer o que lá em física? Você ia pegar lá, posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Quem é a posição final? A posição final é aonde ele parou. Ele parou aqui, no 90. Então, ia pegar 90. Deixa eu botar aqui de outra cor. Ele parou aqui no 90. Então, você ia pegar 90 menos posição inicial. Da onde é que a reta começou? A reta começou aqui, que é no 10. Então, ia fazer 90 menos 10. Tempo final. Ele parou em 1 hora. Ele parou aqui em 1 hora. Iniciou quando no relógio? O relógio estava marcando 0 horas. 90 menos 10 dá 80. 80 dividido por 1 dá 80. Vai achar de qualquer jeito. Então, a gente achou o nosso valorzinho da nossa função. Aí na letra B. Qual será a posição do carro em relação à origem 4 horas após o início do movimento? A origem é na posição igual a 0. A origem é na posição igual a 0. Só que nosso carro saiu da posição 0 e foi até um determinado espaço. Então, é só a gente aplicar aqui direto. A fórmula que a gente montou, S de t é igual a 80t mais 10. Você está dizendo que para mim que o tempo é de 4 horas. Então, vai ficar o quê? S do número 4 é igual a 80 vezes 4 mais 10. S do número 4 é igual a 80 vezes 4. 8 vezes 4, 8 e 8, 16, dá 32. Então, 320 mais 10. A conclusão é que a posição final dele será a posição final dele após 4 horas vai ser de 320 mais 10, 330 quilômetros, que ele já informou que a posição foi medida em quilômetros.
Na letra C, após quanto tempo o carro estará na posição 250 km? Aqui agora já é o contrário. Ele está dizendo para você que a posição é 250 km e quer saber em quanto tempo ele chega lá. Aí vamos de novo para a nossa fórmula que a gente achou na letra A. S de t é 80t mais 10. Só que agora ele está dizendo que nosso S, em algum horário, vai ser 250 quilômetros. Aí o que é que a gente faz, professor? Substitui. No lugar de S de t, a gente coloca nosso 250. É igual a 80t mais 10. E agora o que é que a gente faz? Subtrai 10 de um lado, subtrai 10 do outro para deixar 80t sozinho. 250 menos 10 é 240. É igual a 80t. Se eu dividir ambos os membros por 80, a gente acha o valor de t. Aí você vai concluir que 240 por 8 dá exatamente 3, porque 3 vezes 8 é 24. Então você vai ter exatamente 3 horas para chegar na posição 250. Pronto. E essa outra é uma aplicação parecida com essa também. Essa daqui, inclusive, é uma questão que foi a memória, tá para vocês resolverem usando o software do GeoGebra. O que é que diz aqui, ó, a questão? Ela diz que uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustíveis são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até todo o combustível ser consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado deste teste e pergunta qual a quantidade de combustível no tanque, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada por Y e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X. Então aqui em média distância e aqui mede o combustível. Se observar, começa com 50 e depois de algum tempo, depois de percorrer uma certa distância, ele vai diminuindo até zerar o tanque de gasolina. Aí ele vai e fala, a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é, como essa é uma questão de múltipla escolha, primeiro a gente pode fazer uma análise gráfica só do gráfico sem fazer nenhuma conta. Então vamos lá. Eu tenho aqui o eixo X, eixo Y. Minha função é desta natureza, ela é decrescente. Se ela é decrescente, significa dizer que o valor de A é menor que zero, quer dizer que ele é negativo. Então, a fórmula que eu vou montar, AX mais B, esse númerozinho A, ele é menor que zero, ele é um número negativo. Então, vamos lá. Letra A está negativo? Tá. Letra B está negativo? Tá. Letra D não está negativo, então isso aqui já é falso. Letra C está negativo. Letra D tá falso porque está positivo. Aqui, ó, falso. Letra C é negativo, letra D é positivo. Então já iluminei duas alternativas só por saber a natureza da função. Outra coisa que eu posso também analisar. A função, ela tem pontos importantes. Como é que a gente localiza esses pontos importantes? Primeiro ponto. Quando eu digo x igual a zero, a gente está falando da interseção com eixo Y. Isso significa dizer que o valor de B da função assume o valor de Y neste local. Neste caso, o eixo Y está começando em 50. Então, já sei que essa fórmula tem que somar 50. Então, Y é igual a x mais B. Não sei ainda quem é o A, mas eu sei que ele é negativo e sei que tem que somar 50 ao final.
Então eu vou aqui nas alternativas e verifico qual delas é negativo, somando 50. Negativo somando 50 só tem a letra B. Então a resposta certa da questão é a letra B. E se eu quiser verificar se está correto, eu posso fazer uma análise rápida. Posso pegar um determinado ponto desse gráfico, colocar no lugar de x e verificar se somando dá o valor de y que está analisado. Pronto, essa é uma forma. A outra forma é achar o valor de A. Como é que acha o valor de A? Pega quanto mudou no eixo y. O eixo y saiu de 50 e chegou até a altura 0. Então, a posição final é 0, a posição inicial é 50, então vai ser 0 menos 50, menos 50. Ele decresceu 50 unidades. No eixo x, o eixo x saiu de 0 quando o volume de gasolina era 50 e foi até 500, aonde gastou. Então vai ficar 500 menos 0. Isso aqui vai dar 500. Então nosso valor de A vai ser o que variou no eixo y, menos 50. O que variou no eixo x, 500. Se eu dividir 5 e 50, dá para simplificar por 5. E você vai concluir que A vai ser menos 1/10. Então, você vai ter exatamente o valor que está aqui, ó, menos 1/10 de x para o valor de A. Com o GeoGebra, ela fica muito mais fácil ainda de resolver e de entender. Ó, essa é outra questão que caiu no Enem em 2019. Ela fala o seguinte: uma empresa tem vários funcionários. Então, ó, os funcionários são vários. Um deles tem a função de gerente e recebe R$1.000 por semana. Então, o gerente, ele recebe R$1.000 por semana trabalhada. Os outros funcionários são diaristas. Então, os outros são diaristas. Trabalham por dia. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Então, cada um trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia. Aí, chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa. Então, X representa a quantidade de funcionário total da empresa. E Y em reais, que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários, é expressa por. Ele quer saber quanto a empresa paga. Então, vamos lá. A empresa paga... Como é que a empresa calcula aqui o valor que é pago para cada funcionário? Vamos pensar aqui um pouco. De forma bem simples. Se eu tenho uma empresa que eu tenho funcionários e tenho um salário do outro, como é que eu calculo o valor que eu pago para cada um? Se um funcionário custa R$80 por dia, 2 funcionários custa 160. 3 funcionários custa 240. Ou seja, é só fazer 3 vezes 80, 2 vezes 80 e 1 vezes 80. Onde esse 1, 2, 3 é o número de funcionários. E só que nesse caso eu estou dizendo que é X. Então, eu vou pegar aqui o número X, funcionários, e vou multiplicar então o valor que eles ganham. No caso aqui, ela quer saber por semana e não por dia. Então, R$80 é por dia, mas cada um trabalha 2 dias por semana. Então, eu vou pegar esse 80 e vou multiplicar ele por 2. Porque 80 por dia, trabalhando 2 dias por semana. Pronto. Então, já tenho isso aqui. Só que todos os funcionários vão receber 80 vezes 2, 80 vezes 2 dias? Todos? Não, só os outros funcionários. Porque o gerente ele recebe R$1.000. Então, de todos os funcionários que trabalham nessa contagem, você tem que diminuir um. Por que diminuir um? Porque ele é o gerente. E o gerente, ele já deduz R$1.000 da empresa. Então, a empresa já tem um gasto
de R$1.000 com ele. Aí então, vamos lá. Eu quero a função de gasto. Então, com a função de gasto, vamos somar todos os gastos. Então, vamos lá, fazendo a operação. Y vai ser x menos 1 vezes 2 de 80 é 160. Mais 1.000. Aí agora é só fazer a operação distributiva aqui. X vezes 160 vai dar 160x. Ó, 160x. Só tem a opção letra D e letra E. Então essa aqui é falsa, falsa, falsa. Aí, menos 160 mais 1.000. Então, y vai ser 160x mais 1.000 menos 160 dá 840. Então, fica a letra D, a resposta certa dessa questão. Mas, professor, não entendi. Por que não foi mais R$1.000, já que o gerente recebe 1.000? Porque se a gente for calcular em função de todos os funcionários, você vai estar colocando aqui o gerente também. Se eu pegar esta fórmula e disser a você o seguinte, ó, a empresa possui um gerente e um funcionário. Quanto é que a empresa vai gastar? Espera aí. O gerente mais o funcionário é o que ela vai gastar. Aí vamos ver. Quanto é que o gerente gasta? O gerente já tem gasto de R$1.000 para ter ele. Mais um funcionário. Um funcionário recebe R$80 por dia. Mas ele trabalha 2 dias. Então, você vai ter aqui o total de 1.000 mais 160. Isso vai dar um total de 1.160. Tendo 2 funcionários, sendo um gerente e um funcionário qualquer. Agora, se eu pegar aqui e analisar o seguinte. Se eu disser a você que x é 2, são 2 funcionários. Um deles, obrigatoriamente, é o gerente. Mas já está na fórmula. Aí, então, vai ficar y é igual a 160 vezes 2 mais 840. Você vai ter 2 de 160 é 320 mais 840. Em outras palavras, você vai concluir que y é 1.160 também. Então, aqui é uma fórmula que já vai calcular para todos os funcionários, incluindo o gerente no contexto. E para finalizar o grupo de atividades, temos essa última função, que inclusive está na questão que vocês vão resolver do Enem no GeoGebra. Ó, em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L, então aqui o lucro é dado por L, dessa loja desde o início do mês, ou seja, no dia 0, do dia 0 até o 20º dia que ele está analisando. Mas esse comportamento se estende até o 30º, então ele continua até o 30º dia do mês. A representação algébrica do lucro em função do tempo é, aí basta a gente lembrar novamente, como isso aqui é uma reta e a reta é uma função do primeiro grau, algebricamente, este ponto aqui de interseção com o eixo é o valor de y quando você associa x igual a 0. Então, esse y igual aqui a 1.000 negativo é quando eu digo que x é 0. Só que quando eu digo que x é 0, a gente já sabe que b é igual a y, neste caso, menos 100, menos 1.000. Então, se a minha função é chamada de L de t, ela tem que ter uma forma AT, porque meu x aqui é o eixo de t, mais b. Eu não sei ainda quem é o A, mas eu já posso afirmar que esse b é menos 1.000. Só com isso aqui eu já achei a alternativa certa da questão, ó, só por saber esse detalhe. Aí agora,
como é que eu vou saber se esse A tá certo, se é positivo mesmo? Todos são positivos. Pronto, mas ó, aqui não precisava saber. A é maior que zero porque a reta é crescente. Então eu já sei que isso aqui é um número positivo. Agora, que número é esse positivo? Como é que eu faço para achar ele? Basta fazer o seguinte, fazer a projeção aqui, aparecer um triângulo, e aqui agora você vai ver quanto mudou no eixo Y, quanto mudou no eixo X. Aí como é que a gente faz isso para verificar? Eixo Y saiu de menos 1000 e foi até 3000. Aí o que é que a gente faz? 3000 menos 1000. Menos irá mais, 3000 mais 1000 vai dar 4000. Então já sei que isso aqui houve um aumento de 4000. Nem precisava ter feito conta. De menos 1000 para 0 é 1000 e de 0 para 3000 é mais 3000. Então 1000 mais 3000 dá o 4000. Agora no eixo X, como é que fica o eixo X? O eixo X saiu do 0, ó, e foi até o 20. Aí faz a conta, 20 menos 0 dá 20. Então eu faço aqui, o valor de A vai ser o que variou no eixo Y dividido pelo que variou no eixo X. O que é que variou no eixo Y? Variou em 4000. O que é que variou no eixo X? 20. Simplifica e o valor de A vai ser 400 dividido por 2 dá 200. Então já tem um valor de A. Então já sei que isso aqui é mais 200T menos 1000, que é a letra D mesmo. E com isso a gente finaliza essas atividades.